a gente já queria abrir e começar a conversa da gente perguntando quem que é o Rafael, o que que você faz, se apresentar. Bom, quem sou eu, né? Eu sou Rafael Teixeira Souza, mais conhecido como Rafael Teixeira, e eu sou professor na Federal do Mato Grosso, na área de ciência da computação. Sou formado em graduação em ciência da computação, mestrado em ciência da computação e doutorado em ciência da computação. Foi a carreira inteira dentro da mesma área, e desde a graduação eu trabalho com inteligência artificial. Na época era muito mais focado em imagens, em processamento de imagens, porque era uma parte da inteligência artificial que tinha mais desenvolvimento ali, tinha mais pesquisas lá em 2009 para 2010, que foi quando eu comecei. E aí, durante o mestrado, eu entrei na parte de saúde, comecei a trabalhar com problemas relacionados à saúde, e no doutorado continuei com inteligência artificial, mas aí mudando para Deep Learning, onde eu comecei a lidar com saúde em Deep Learning. Então, eu tenho toda a minha carreira acadêmica voltada para inteligência artificial, e foi inclusive por isso que eu escolhi fazer o doutorado na UFG, por causa do movimento que existia ali, que culminou na formação, na criação do bacharelado em IA, porque a minha ideia era justamente continuar com a inteligência artificial dali para frente. Por que que eu gosto tanto de IA? Eu acho que, primeiro, é uma parte da computação que tem uma aplicação prática muito mais factível. É algo muito mais concreto. É diferente de você estudar redes, em que é óbvio que quem estuda redes está contribuindo diretamente com tudo que a gente tem hoje, porque tudo depende da internet. Essa comunicação que a gente está tendo agora surgiu graças à evolução das redes. Porém, a IA você vê ali na hora a coisa funcionando, né? Você vê aquilo funcionando na prática, você consegue manipular os problemas, você consegue estudar áreas diferentes, porque à medida que você vai aplicando em áreas diferentes, você precisa entender daquele contexto, e também porque tem muita matemática. Eu sou um dos que não entrou fugindo da matemática, eu entrei procurando pela matemática, porque era algo que eu gostava desde o ensino médio, eu sempre estudei muita matemática, sempre gostei de lidar com isso. Então, quando eu entrei para a IAF, também foi pensando nisso, uma parte da computação que manipula a matemática de uma forma muito elegante, muito interessante ali, a manipulação das teorias para poder alcançar os objetivos que a gente tem dentro da IA. Então, ali você manipula a noção de vetor, a noção de matrizes, o que significa uma multiplicação, o que significa uma soma. Na IA, a gente subverte esses conceitos da matemática para traduzir outras coisas que são completamente inesperadas, como, por exemplo, você soma palavras. Desde quando soma, foi criado ali, a ideia era para somar números, de repente você está somando palavras, que sentido faz isso? Então, essa lógica de pegar a matemática e levar para contextos diferentes é o que me atraiu muito nessa área. Então, eu acredito que é o que sempre influenciou para que eu continuasse na área de IA durante toda a carreira. Bacana. Aproveitando um gancho da sua fala, você falou que a IA tem muitas aplicações práticas e principalmente também na área da saúde, que foi uma área que você atuou. Aí teria como você descrever um pouco que aplicações práticas são essas, como que a IA ajudou nessa área da saúde? Cara, eu acredito que quando eu digo aplicação prática, é muito mais no contexto de que você está tentando, por exemplo, prever a pessoa que vai infartar. Quando você está fazendo isso, você desenvolve ali o modelo, desenvolve o tratamento dos dados e tudo mais, e você vê que ele tem um certo resultado. Quando você faz uma predição, você está de fato fazendo um screening, encontrando as pessoas que possuem risco de infartar. Então, você está na prática ali gerando um resultado que está dentro da realidade. Que aquilo ali é uma predição, é um risco que existe dentro daquele indivíduo. Não é uma coisa abstrata. Não é uma coisa como, por exemplo, em coisas da computação que a gente vê, né, de que você lida com, por exemplo, a ordenação de vetor. Você vai ordenar valores.
é uma coisa muito abstrata, que fica ali, mas qual valores? Por que você está ordenando os valores? Mas quando você fala de IA, você faz um modelo, por exemplo, para recomendar uma comida num aplicativo que vende comidas. É uma coisa concreta, você está recomendando porque é aquilo que você acha que a pessoa quer. Então, sempre tem um indivíduo que vai lidar com a predição de uma IA, sempre que tem um indivíduo que vai lidar com o resultado. Então, é muito mais direto, é muito mais straightforward. Eu faço uma predição para você, não é para um método que vai contribuir com a computação, que tudo mais, não, é uma coisa voltada às pessoas diretamente. Bacana. Mas, assim, dentro da sua área da saúde, o que você efetivamente fazia? Você falou parte de predição, de infarto, mas como que era feito isso? Na minha tese, a pesquisa que foi desenvolvida foi a partir do problema de que os pacientes de doenças crônicas, que são essas doenças que desenvolvem ao decorrer do tempo, que têm um desenvolvimento lento e que costumam caminhar com a pessoa por muitos anos, que é o que é diabetes, doenças cardiovasculares como hipertensão, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e outras como câncer, Alzheimer, outros tipos de doenças crônicas. Como esses tipos de doenças atualmente são as que mais matam, excluindo o Covid, né, excluindo esse contexto em que a gente vive, mas as doenças crônicas são as que mais matam e as que causam maior desgaste no serviço de saúde, a ideia era o quê? Como é que a gente consegue pegar os dados dessas pessoas, encontrar as pessoas que são crônicas e conseguir mensurar o risco delas desenvolverem alguma complicação. Por quê? Por que prever complicação? Porque a maior parte dessas doenças, elas são tratáveis. Elas sempre têm um protocolo de tratamento. Só que, geralmente, o que é bem comum, infelizmente, é de que as pessoas não conseguem seguir o tratamento. Você chega para a pessoa que desenvolveu diabetes, que descobre que está com diabetes, né? E você fala para ela, não, agora você precisa praticar exercício físico regularmente, você precisa alterar a sua alimentação, você precisa melhorar a sua qualidade de vida, com todo o seu comportamento precisa mudar, porque geralmente o que leva a pessoa a ter diabetes é um estilo de vida não muito saudável. Então ela recebe a informação de uma hora para outra, ela precisa alterar o estilo de vida, ou então ela vai sofrer as consequências de uma doença como a diabetes. Ou no caso de uma hipertensão, você também precisa ter alguns cuidados que exigem ali uma mudança de vida da pessoa. Então isso leva o quê? Uma baixa aderência, que a gente chama, que é você passa o tratamento, a pessoa não segue. Você diz o que fazer, a pessoa não faz. Porque ela tem dificuldade, é normal, a gente tem dificuldade de mudar a forma como a gente vive. Então quando você prevê a pessoa que vai piorar, que é o quê? Aquele diabético que não conseguiu cuidar da sua saúde e que vai ter um problema mais sério nos próximos meses, você está encontrando a pessoa que não conseguiu seguir o tratamento. E aí você pode ir lá e tratar de maneira mais enérgica. Então, você pode ir lá e colocar um nutricionista para conversar com a pessoa, um enfermeiro que vai ligar para a pessoa toda semana para perguntar, e aí, seu João, você tomou um remédio hoje? Você fez algum exercício essa semana? Lembrou de fazer uma caminhada? Então, você consegue atuar antes da pessoa piorar. Então, foi isso que a gente desenvolveu. Como utilizar IA para conseguir fazer essa avaliação de maneira que fosse custo eficiente, porque você poderia, teoricamente, pegar todo mundo, passar por uma bateria de exames, só que, isso não é factível. Então, como é que a gente consegue fazer uma estimativa do que a gente teria se a gente tivesse analisado vários exames, todo mundo, usando IA, a partir do comportamento das pessoas, né? A partir da forma como quantas vezes ela ia no pronto-socorro, quantas vezes ia no médico, dava para se ter uma noção se a diabetes da pessoa estava piorando ou não, se ela está demonstrando ali, deu uma entrada no pronto-socorro com um tipo de dor, com um tipo de sintoma, isso indica ali que talvez é uma evolução da diabetes, então, olha, essa pessoa aqui está fora de controle, essa pessoa precisa de um cuidado específico. Então, foi mais ou menos nessa linha de raciocínio, foi usar IA para tentar garantir que as pessoas recebessem o tratamento adequado
e quem não consegue e está evoluindo, está deixando a doença tomar conta, identificar essas pessoas para poder agir antes das consequências mais graves. Luiz Fernando, tem alguma pergunta? Alguém? Oi? Eu ia perguntar. Eu vou deixar mais pro final da reunião, porque faz mais sentido essa pergunta. Beleza. Então, Seria mais para deixar pros calouros. tranquilo. Bom, então vou dar sequência. Uma coisa que eu achei interessante é você ter falado que a IA ajuda muito, né, nessa parte de, poxa, prever como é que o cara tá, acompanhar esse acompanhamento que por uma pessoa não seria escalável, né? Mas a minha pergunta para esclarecer para o pessoal que vai assistir é por que usar a IA? Por que outra técnica não seria viável? Por quê? Porque a gente precisa lembrar de uma coisa, do porquê que IA hoje é tão falada como está sendo. Por que que IA está dentro do foco de muita gente? Porque de uns tempos para cá, né, as últimas 2 décadas, 2 décadas, a gente viu ali a digitalização do mundo. O mundo inteiro se tornou digital. Então, todos os processos se tornaram digitais, hoje tudo é digital, tudo é nato digital, já é gerado automaticamente digital, quando eu compro algo na internet, eu já gero o registro dessa compra digital, porque a compra é feita pelo computador, ou ao menos é inserido digitalmente, inserido em meio digital. Quando eu for na loja, faço a compra, o atendente vai lá e digita e insere no sistema digital aquela informação. Então, quando você tem tudo digital, tudo passa a ser armazenado, você tem dados de tudo, você tem informação de tudo. E isso é o combustível da IA, porque são métodos que são tanto dependentes de dados, como também métodos que conseguem ter um desempenho cada vez melhor à medida que você tem mais dados. Então, quando a gente pensa dentro desse contexto de saúde, você tem registros digitais de tudo que a pessoa fez, de todo o exame que ela fez, toda vez que ela foi no pronto-socorro, toda vez que ela foi no hospital, que ela foi no médico. Você tem um registro digital de todas as informações de várias pessoas. A gente usou dados de milhões de pessoas, mais ou menos 4,5 milhões de pessoas em uma operadora de plano de saúde. Então, quando você tem esse montante de dados, esse grande conjunto de informações, a IA consegue digerir isso de maneira muito eficiente. Então, por que IA? Porque o contexto é favorável. Como vocês mesmos comentaram, eu comentei, fazer isso de maneira com mão de obra humana, fazer um exército de médicos para avaliar todo mundo. Não é razoável pensar dessa forma, não seria eficiente. Mas você pensa, vou colocar um computador para processar toda essa informação e gerar uma perspectiva do futuro. Porque como eu tenho informação suficiente, ele consegue encontrar os padrões, consegue fazer as predições. Então, é fruto desse contexto que a gente vive. Que na saúde ainda é um pouco mais complicado, um pouco mais complexo do que em outras áreas, porque a gente tem problemas ali de disponibilidade dos dados, de falta de interoperabilidade, porque às vezes uma empresa armazena os dados de uma forma e outra armazena de outra forma, então você não consegue cruzar as informações, ou às vezes o acesso é complexo por questões éticas, legais, de privacidade, de dados sensíveis. Então, saúde tem ainda umas complicações, mas mesmo assim a gente consegue ter acesso a bastante informação. Legal. Muito interessante. Aproveitando essa parte que a gente acabou te falando de aplicações de IA, como que a IA pode ajudar na saúde, e recentemente, que teve o resultado do SISU, né, a UFG publicou as notas de corte, e vem muita gente questionando sobre o nosso curso de IA. E grande parte das pessoas ainda tem aquele imaginário do senso comum, que pensam que vão ser robôs, que vão dominar o mundo, exterminar a humanidade. E a gente queria pedir para o senhor falar um pouco sobre isso. Tem como a IA chegar nesse ponto? Aí a gente já entra nas previsões fantasiosas, né? Hoje, na prática, é muito longe disso. Porque da mesma forma como os dados são o nosso combustível, o que a gente usa para alimentar a IA, eles também são a limitação da IA. Hoje, a maior parte dos métodos, os mais avançados, os que mais surpreendem,
eles estão limitados aos dados que os alimentam. Então, eu acredito que isso é uma limitação que impede um pouco da gente chegar, né, nessa ideia de a IA se tornar super inteligente, dominar o mundo, porque ela precisaria aprender isso a partir de algum dado, de alguém que dominou o mundo. E não existe registro disso. Então, ela aprenderia isso de onde? Mas tem métodos que aprendem ali através de reinforcement learning, que aprende sozinho, aprende a partir de tentativas. Mas esses métodos, porque aí pensando, os métodos baseados em dados não seriam capazes porque ele não tem um caminho para isso. Os métodos que tomam decisões por conta própria ainda são muito básicos, ainda não chegou nesse ponto, né? Está muito, 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 muito longe de conseguir realizar coisas complexas. Hoje a IA é muito mais desenvolver soluções pontuais. Então, muita gente brincou lá com o GPT-3, que é o modelo da OpenAI, que já escrevia textos. Nossa, ele vai manipular todo mundo. Não, ele escreve textos a partir de uma entrada, uma dica do que ele precisa escrever. Ele escreve frases. Ele não vai criar uma conspiração que vai criar frases a partir de uma ideia que ele quer manipular. Não, ele só cria a frase, ele só escreve. Ele não tem a mente por trás ainda. Então, por isso que as pessoas às vezes se assustam. Nossa, ele faz isso, mas ele faz só aquilo. Não tem o raciocínio por trás, não tem a maldade por trás que a gente tem nas pessoas. Então, eu acredito que está muito longe, porque a gente não tem nada que sequer chegue perto disso. Porque ainda é muito limitado a coisas pontuais. Poxa, excelente explicação. E você pode falar um pouco sobre o que é a IA para a gente explicar para uma pessoa leiga que não entende praticamente nada do assunto? Qual que é a sua definição? E a IA hoje, a explicação que eu gosto de dar quando me perguntam, né, de uma maneira mais simples, né? Como é que a gente entende o que é inteligência artificial? Eu gosto de fazer um paralelo com a forma como a computação mudou, vem mudando o mundo no decorrer dos anos. Quando você pensa em computação, no final da década de 90, início dos anos 2000, o que a computação fez? O que ela atingiu no mundo? Ela nos ajudou a otimizar processos. Então, como, por exemplo, o Excel. O Excel é uma grande otimização para os contadores, porque você descreve uma equação, coloque uma célula e puxa aquilo ali para todas as linhas de uma tabela. Então, você automatiza esse processo que seria feito por um contador, mas você faz de maneira muito mais fácil, muito mais rápida. Os dados são armazenados de formato digital, aquilo ali é tudo muito mais eficiente. Só que como é que o Excel funciona? Você está otimizando coisas que a gente consegue descrever de maneira sequencial, usando lógica de programação. Então, você consegue descrever cada um dos passos da operação que você está fazendo, que é o modelo de programação que a gente conhece. É você usar ali a receita de bolo, que é a programação comum. A IA ela vem para expandir isso, automatizando processos onde você não tem a receita de bolo ou você não consegue descrever o processo por ser complexo através de passos lógicos. Como, por exemplo, se você pegar uma radiografia e dizer se a pessoa tem Covid ou não. O radiologista treinado, ele aprendeu a fazer isso. Ele aprendeu a partir de exemplos, a partir de explicações, ele digeriu isso. Ele tem uma forma de raciocinar para olhar para a imagem e te dar a resposta. Mas você não consegue descrever isso em passos lógicos. Você não consegue fazer isso. Você pode até tentar, é complicado, e você pode tentar imitar o que ele pensa, o que ele faz a partir da explicação que ele pode te dar. Ele pode explicar, olha, eu olho aqui, eu olho ali, eu olho a textura, eu olho o formato. Você pode tentar imitar esse comportamento dele na hora de analisar a imagem. Só que você não vai conseguir porque a cabeça humana, da forma como ele pensa, é muito complexo. Então, o que você faz? O que a IA tem de diferente? Você pega a imagem, a resposta do radiologista, e usa de métodos matemáticos para ligar uma coisa na outra.
a partir de operações que não vão ser explicitamente descritas, não é um código, não é uma receita de bolo, mas é um método matemático que tenta encontrar quais operações precisam ser feitas para ligar uma coisa na outra. Então, é a automatização de processos mais complexos que a gente não consegue traduzir em formato de linguagem de programação. Então, aí você inclui a interpretação de imagens, interpretação de áudio, interpretação de texto, ou geração de texto, coisas que a gente não consegue traduzir em linguagem de programação. Então, eu gosto dessa explicação que alguns autores, alguns pesquisadores dão o nome de programação diferenciável, onde você não tem um código explícito, você tem um código genérico, uma rede neural, ou um random forest, e você otimiza, porque ele é uma programação diferenciável, você faz o gradiente e otimiza a programação para te dar o resultado do processamento que você quer. Então, é como se fosse uma abordagem diferente para automatizar processos mais complexos. Essa definição, eu tinha pensado nesse paralelo com o nosso passado. Muito boa. No fim, é uma evolução, um aprimoramento da computação tradicional. Sim, totalmente. Muito legal. Tem uma pergunta que seria mais para ajudar os calouros ou quem quer iniciar na área. Por exemplo, você é professor, então acho que você teria uma certa experiência para falar disso. Assim, você tem muita experiência na área de saúde. Por exemplo, tem um calouro que quer, desde agora, começar a se direcionar para a saúde, a aplicação de IA na saúde. O que você recomendaria para ele, assim, o tipo de mentalidade, até mesmo técnicas, algo do tipo? Cara, hoje a gente tem muito material, muita informação. Você entra na internet, tem informação para todo lado, tem vídeo, tem paper, tem tudo, e todo canto que você olha tem IA, tem alguém falando de IA. Então, eu, do meu ponto de vista acadêmico, eu acredito que, por ser um assunto que está muito em alta, às vezes é difícil entender onde está a oportunidade. Porque às vezes você olha para o que está em alta hoje, porque o que está qual que é o trend topic da área hoje. E se você for pensar em trabalhar naquilo ali, até você chegar no ponto de competir, de entender aquilo ali já meio que já passou. Então, a minha dica que eu dou é leiam papers, assistam palestras, tenta assim, entender o que está acontecendo hoje, porque como é muito rápido, tentem te enxergar qual que é o problema de amanhã. A partir do que as pessoas estão fazendo hoje, o que eles ainda não conseguiram resolver, o que ainda está mais ou menos, o que está mal feito no hoje, que esse é que vai ser o ponto forte amanhã. Então, um exemplo de algo que eu vi se desenvolver enquanto eu estava ali no doutorado, desde quando eu comecei a estudar Deep Learning, foi a questão do texto, processamento de texto, que é mais recente. Processamento de imagens vem lá de 2012, 2013, é um pouco mais antigo. Teve uma evolução há muito mais tempo atrás. Mas o de texto é bem recente. Eu lembro de quando eu estudava os modelos de redes neurais recorrentes, e o pessoal usava aquilo ali para tradução, usava para question and answer, responder perguntas. E sempre aparecia ali, ele não consegue lidar com frases grandes, não consegue lidar com ambiguidades. Sempre tinham problemas inerentes dos modelos recorrentes. Sempre aparecia, em todo paper que você lia, apareciam os problemas. Então, quando veio os modelos baseados em atenção, eles resolveram justamente esse problema que todo mundo tinha e ninguém conseguia resolver. Então, se você, naquela época, tivesse investido, não, eu vou lidar com texto, com um modelo 100% recorrente, esquece esse negócio de atenção que apareceu ali, eu lembro que foi em torno de 2018, 2017 para 2018, apareceu as primeiras pessoas propondo ali uma forma diferente de pensar, para tentar abrir mão do modelo de recorrência. E 2 anos depois, acabou que a recorrência sumiu do mundo, hoje tudo é atenção. Por quê? Porque foi o que resolveu o problema das soluções que existiam na época. Então, quando você vê o problema de hoje, a solução para ele é o que vai ser o tópico quente de amanhã.
Então, tenta entender os problemas, não o que está quente hoje, não só reproduzir o que está funcionando hoje, mas tenta entender onde é que está a falha dos modelos atuais. Em saúde específico, tem alguns tópicos que ainda estão travando ali, como, por exemplo, interpretabilidade, né? Porque é um ponto, inclusive, que eu vi na minha tese, de que você faz uma predição, você entrega isso para o médico, ele basicamente não sabe o que fazer com aquilo, porque ele nunca aprendeu a lidar com isso, com essa informação. Ele é acostumado a lidar com sinais, como, por exemplo, a pressão subiu, o que eu faço? Aplico o medicamento que baixa a pressão. Ele é acostumado a responder estímulos que vêm de medidas, de um exame, de um sinal vital, de uma coisa assim. Então, quando você dá uma informação, mas você não dá o caminho para ele resolver aquele problema, ele fica meio perdido, porque foge da forma como funciona a medicina. Então, hoje, um problema atual que ainda não foi resolvido é como que eu faço predições, como que eu faço interpretações, mas que, ao ter a predição, eu consiga ajudar o médico a resolver o problema que está vindo. Então, o problema está vindo ali, vai acontecer, mas como é que eu resolvo? Como é que eu faço um modelo que ajuda o médico nesse sentido? Então, é um problema que, se a gente resolver, vai ser um tópico de amanhã, porque hoje é um problemão em IA, porque você tem vários modelos, muita gente desenvolveu muita coisa, mas sempre fica nessa lógica de black box, é difícil, eu não entendo. Em imagem já está um pouco mais desenvolvido, já tem muita gente estudou, porque radiologia já tinha muitos modelos e o pessoal queria entender os modelos, tá? Me explica como é que eles funcionam, então eu desenvolvi um pouco, mas para dados clínicos ainda está um pouco atrás, então a gente não tem essa interpretabilidade. Então, o desafio de hoje na área de saúde, eu diria que é desenvolver esses modelos interpretáveis justamente para a gente poder entender aonde ele acerta e aonde ele erra. Poxa, dica de ouro. Certo. Certeza. Obrigado. E aproveitando esse gancho do problema da área da saúde, nesse caso, esse problema da interpretabilidade, não é uma solução, mas uma ideia seria utilizar equipes multidisciplinares para integrar ali com o médico, ou o próprio profissional de IA teria que criar uma noção da área do médico para tornar aquilo interpretável. A equipe multidisciplinar é o que eu acredito que é mais viável, porque por mais que a gente estude as áreas onde a gente está aplicando, você nunca vai ter a cabeça de um médico. Ele parte de um princípio que ele aprendeu na graduação que é muito diferente da forma como a gente pensa, das exatas. Então, em IA é inevitável trabalhar com pessoas de áreas diferentes, porque a gente precisa de alguém que entenda de fato o contexto onde a gente está aplicando a IA. Legal. Uhum. Bom, e para finalizar, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre como que é a sua rotina. Tipo assim, o que você faz? Fica o dia inteiro programando na frente do computador? O que um profissional de IA faz no cotidiano? Bom, hoje, como eu disse, né, eu sou professor, então tem um contexto um pouco específico. Hoje eu divido meu dia entre coisas relacionadas às aulas que eu dou na graduação e tudo mais. E pesquisa, sempre a gente tem que separar ali um período do dia em que eu vou lidar com os alunos e as pessoas que estão nos projetos que eu coordeno, porque em IA é muito serviço para uma pessoa só, então não adianta você pensar que você vai fazer tudo sozinho. Você, à medida que vai ganhando experiência, você passa a coordenar a forma como os outros estão lidando. Então, eu passo um tempo ali vendo os resultados que alguém gerou, o código que alguém fez para poder contribuir, e tem os problemas que eu também lido. Então, tem ali o momento em que eu vejo os modelos, o tratamento de dados que as pessoas estão fazendo dentro do grupo e dos grupos em que eu trabalho. Tem o momento em que eu pego os dados e faço eu mesmo, ser mais parecido com o que vocês estão acostumados, né? Então, mesmo depois que você se torna professor, mesmo depois que você está coordenando projetos, você ainda precisa colocar a mão na massa ali e tentar ajudar para que a coisa caminhe.
Tem período que a gente está lendo, porque como o negócio está muito rápido, desenvolvimento muito rápido, não tem como a gente parar. Então, sempre, pelo menos em algum momento da semana, eu tenho que parar para ler algumas coisas, assistir alguns vídeos de palestras que tem nas conferências. Geralmente tem palestras e tutoriais muito bons. E também, como a área vai evoluindo, a gente tem que sempre ir tentando pescar ali o que pode ser que a gente vale a pena investir. Então, por exemplo, hoje eu tenho minha zona de conforto, né? Eu trabalho com modelos para a saúde, ali dentro de um contexto, mas eu sempre estou de olho ali no que está acontecendo no reinforcement, active learning, em técnicas diferentes para ir tentando mapear para onde a gente leva os projetos, o que é mais promissor, para onde que dá para ir. Então tem essa parte de trabalho, né, colocar a mão na massa, mas tem que ler, tem que estudar, tem que trazer informação para inspirar a resolver os problemas. A parte do ensino, por conta de eu ser professor, se você for diferenciar ali um profissional e o professor, você só tira a parte do ensino e ele fica mais tempo batendo cabeça nos problemas. Basicamente, tira essa parte. Mas uma carreira de eternamente você está estudando. Porque, como eu disse, né, lá atrás, quando eu entrei em IA, 10 anos atrás, nem existia Deep Learning. Então, não tinha como eu continuar ali estudando a mesma coisa. Eu tive que ir estudando. E hoje, o Deep Learning de hoje é diferente de quando eu entrei no doutorado. Então, eu continuo estudando. Então, é um eterno estudo de novos métodos, novas soluções, lidando com os problemas que a gente lida, né? Tentando resolver alguns problemas com os projetos e tratando de ensino. É basicamente isso, o resumo da minha rotina. Muito bom. Interessante. Algum de vocês tem alguma pergunta? Que é isso? É isso. Então, Agradecer aí pela aula, sem ser seu aluno. Exatamente. muito bom mesmo. Muito bom. Se o senhor tiver alguma consideração final, quiser deixar seu contato para alguém poder se contatar, fique à vontade. Não, eu acho que como é um assunto voltado para bacharelado, acho que vale a pena colocar na cabeça de vocês de que tem como é que eu posso dizer agora? Eu não sou muito bom para dar conselho, né? Eu sou bom para falar o modelo tal, faz isso, faz aquilo, mas na hora de psicólogo não sou muito bom. Não. Mas tentem aproveitar a universidade ao máximo. A dica que eu dou para quem está entrando na graduação, quem está recente ou quem está tentando entrar, né? No caso do espaço das profissões, vai ter ali alunos de ensino médio que quer entrar na graduação. Independente do curso que você estiver, tente aproveitar ao máximo as oportunidades e o contexto em que você está inserido. Tente aproveitar ao máximo, conversar com os colegas, conversar com os professores, porque muita gente entra na faculdade achando que eu vou entrar para assistir aula. Então, eu vou entrar num curso bom para ter boas aulas, mas sendo na prática, o que faz o curso ser bom são os bons alunos interagindo entre si, bons professores interagindo entre si, não as aulas boas, né? O contexto bom é o que faz o curso ser bom. Então, aproveite ao máximo, participar das atividades e interagir com colegas, com professores, com os projetos, com tudo que aparecer pela frente, entra, participa. Não só pelo networking, que muita gente diz que networking você precisa de contatos e tudo mais, mas também pela experiência, de você ouvir opinião diferente, de ouvir interpretação diferente de coisas que está ali na sua cabeça. Então, por exemplo, quando você está lidando com um trabalho que o professor passou, se você sentar no seu quarto e fazer o trabalho, você consegue fazer o trabalho que o professor passou. Mas quando você conversa com os colegas sobre o trabalho, você vê como outras pessoas estão pensando e traz isso para dentro da sua compreensão daquilo que você está resolvendo. Então, aproveitem o contexto em que vocês estão. Não só o curso, as aulas, não só o diploma, mas o ambiente todo. Não só, inclusive, o curso em que vocês estão, mas os outros cursos também. Porque computação acabou se tornando uma área muito grande. Que hoje a gente tem cursos específicos, né? Engenharia de software, inteligência artificial,
Hoje você tem engenharia de redes, você tem cursos específicos, mas eles conversam entre si, né? Eles não funcionam de maneira independente. Como, por exemplo, a IA depende muito, 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 muito do pessoal de programação paralela, que lida ali com hardware paralelo. Então, conversem com pessoas de outros cursos também. Eles podem enriquecer o que vocês estão aprendendo nas aulas. Eles podem turbinar o que vocês estão estudando. Muito bacana. Eu acho que essa é a dica que eu daria para quem está no início da graduação. Dica valiosíssima. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, Rafael, gostaria de agradecer mais uma vez, reiterar que foi uma honra tê-lo aqui com a gente, né? Foi uma palestra que com certeza vai ajudar muita gente a decidir o curso, entender mais sobre o nosso universo. Então, eu gostaria de mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Foi legal conversar com você. Obrigado.